Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Quero já de antemão pedir perdão aos irmãos pela falha na voz. Tive Covid e fiquei com sequelas. Ainda não me recuperei totalmente da voz. Da Covid, sim, mas a voz ficou com uma rouquidão e estou fazendo aí o tratamento necessário. Então, se não me fizerem entender, me perdoem, por favor. Bom, o dia ontem, o pastor André falou que foi meu aniversário, não foi um dia legal, porque no domingo eu tenho problemas cardíacos e no domingo eu me vacinei. E aí tive uma reação terrível, foi o restante do domingo e ontem foi um dia muito ruim, com febre, com calafrios, mas passou, graças a Deus, aqui estou eu. E, queridos, eu queria meditar com os irmãos um pouco num texto, é bem conhecido de todos nós, está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, segundo Samuel. É bom estar aqui nesta noite mais uma vez e ver os irmãos, amigos, os pastores amigos aqui, também alguns que eu estou vendo aqui. Quando eu coloco os óculos eu vejo, quando eu tiro eu fico vendo tudo embaçado, mas é bom ver alguns e também sei que muitos, quero saudar muitos que estão em casa neste momento e dizer da minha alegria em estar aqui. A última vez que estive aqui, no mês de outubro, quem estava aqui junto de mim era o pastor Samuel, mas aprove a Deus levá-lo. E aí fica a saudade quando a gente vem do lugar, mas é bom rever a todos. Gostaria de ler o texto sagrado que diz o seguinte: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o gueteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, queridos? Eu sei que nós estamos aqui na igreja no mês da família, e talvez este texto para muitos não pareça tratar do assunto específico de família, é verdade, mas há princípios nele e nós podemos perceber que, se aplicados nas nossas vidas, não apenas nos nossos lares, mas na igreja, no trabalho, em todos os lugares, poderão se atentarmos para eles, com certeza seremos bem-sucedidos naquilo que fizermos. Os nossos lares serão abençoados, as nossas ações profissionais serão abençoadas, o nosso ministério será abençoado e assim sucessivamente. E este relato que nós vimos aqui, os irmãos perceberam e conhecem bem o texto,
É a primeira tentativa de Davi em trazer a arca sobre a qual se invocava o nome do Senhor para a cidade de Jerusalém. Antes desta citação sobre a arca, a última citação que consta na Bíblia está no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versos 1 e 2, e trata, esta última citação, da devolução da arca pelos filisteus ao povo de Deus. E naquela citação, e eu vou me permitir ler só para trazer a memória dos irmãos, mostra que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Diz assim o texto: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. No texto que nós lemos inicialmente, observamos que a narrativa da tentativa de Davi em trazer a arca para a sua cidade revela, como eu falei, alguns princípios, algumas atitudes que não devem ser colocadas em prática por ninguém que quer obter uma vida bem-sucedida diante do Senhor, por nenhum cristão, vamos dizer assim como também nós podemos perceber que Deus não aceita que a sua obra ou a sua causa seja executada de forma contrária àquilo que Ele prescreveu. E quando eu falo em obra de Deus, não falo apenas no trabalho na igreja, porque cuidar da família é obra de Deus também. Colocar os princípios sagrados em prática no lar também é obra de Deus. Por isso que eu gosto de um slogan, e eu penso que eu já falei isso aqui alguma vez, e foi cunhado pelo pastor Ari Veloso, quando ele fundou a Igreja Batista do Morumbi, e até hoje a igreja adota este lema, que diz assim: a igreja é forte à medida em que seus lares são fortes. E quando eu digo que a obra de Deus envolve tudo isso, é porque a obra de Deus começa, na verdade, nos lares. Meu ministério não pode ser abençoado se meu lar não for uma bênção. Então, a primeira coisa que nós podemos inferir do texto que nós lemos é que quando não atentamos para as prescrições de Deus, fatalmente colhemos os frutos negativos dessa desatenção. O versículo 3 do texto que nós lemos relata que Davi e os seus companheiros tiveram o cuidado de dar o melhor para o Senhor no transporte da arca. Diz assim o verso 3: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então vejam, eles fabricaram um carro novo especificamente para transportar a arca de Deus, porque queriam dar o melhor para Deus. A intenção era a melhor, mas como eu já disse, não houve a devida atenção àquilo que Deus prescreveu. No livro de Êxodo, no capítulo 25, há instruções para a construção da arca, e nos versos 12 ao 15, consta que a arca deveria ser conduzida através de bastões feitos de madeira e revestidos em ouro. Vejam o que diz Êxodo 25, a partir do verso 12: fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Então vejam, a arca não poderia ser tocada, nós sabemos disso. E por isso havia as varas
que eram cobertas de ouro, para conduzi-la. Não se sabe a razão pela qual aqueles varais não estavam na arca naquele momento, ou talvez estivessem, mas não quiseram levar. Também é possível que os inimigos, quando estiveram com ela, os tenham tirado. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o fato é que Davi não atentou para essas prescrições. E essa desatenção causou uma tragédia, porque, segundo o relato, o carro que transportava a arca era puxado por bois e guiado por 2 filhos de Abinadab, na casa de quem a arca estava. Em determinado momento, diz o texto que lemos, que os bois tropeçaram. E neste momento, um dos filhos de Abinadab segurou a arca para que ela não caísse do carro. E o versículo imediatamente seguinte, o verso 7, relata que Deus se enfureceu com a atitude de Uzá e o feriu, o matando ali mesmo. Que tragédia, queridos. Que episódio triste. Lamentável. Se a arca tivesse sido conduzida da forma que Deus mandou, através dos bastões enfiados nela, muito provavelmente, me perdoem, muito provavelmente não teria havido esse incidente, porque não haveria bois para tropeçar. Mas a tragédia de Uzá aconteceu exatamente pela forma errônea como a arca foi transportada. É óbvio que Uzá teve a sua grande parcela de culpa, porque a arca havia passado 20 anos na casa dele, e ele sabia que não deveria tocar nela. Ele sabia que tocar na arca significava tocar na santidade de Deus, e os homens eram impuros para isto. No entanto, a falta de observância por parte de Davi, que era o líder, de como a arca deveria ser transportada, trouxe para ele uma parcela de culpa, e como consequência, dizem os estudiosos da Bíblia, que ele perdeu prestígio, uma parcela, não se diz qual o percentual, mas uma parcela das pessoas, da população, culpou ele pela morte daquele rapaz. E isto demonstra o quanto é prejudicial não atentar para as prescrições de Deus. A gente está pegando um episódio isolado, mas isso está em qualquer coisa da Bíblia. Quando nós não atentamos para o que Deus manda fazer, nós colhemos os prejuízos. Muitas vezes no lar, os cônjuges, por exemplo, o marido que foi instituído por Deus como líder, diz como algo deve ser feito, mas a esposa, às vezes bem intencionada, faz diferente e depois acaba colhendo os frutos negativos. O inverso também acontece. Às vezes o marido faz uma coisa diferente daquilo que havia sido conversado em família, ou melhor, às vezes nem se conversa e acaba colhendo os frutos negativos. Outras vezes são os filhos que agem de forma errada em relação aos pais. Quantos filhos não estão envolvidos na igreja, às vezes no ministério de ensino para as crianças, no ministério de louvor, seja em que ministério for, mas não honram seus pais como mandam a Bíblia, são desobedientes, respondões, enfim, têm atitudes contrárias à palavra de Deus, e isto acaba trazendo prejuízo, porque o apóstolo Paulo ensina que este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu poderia dar muitos exemplos. Na igreja também ocorre isto. O pastor às vezes prescreve algo, diz como algo deve ser feito para os seus liderados, e eles, muitas vezes em total desatenção, agem como acham que deveriam agir. E com certeza também colhem frutos negativos. Eu não estou falando que vão ser fulminados, até porque o episódio aqui tinha uma função didática também, tanto que nós estamos analisando ele. Mas em todos os segmentos nós colhemos frutos negativos quando não atentamos para aquilo que Deus nos manda fazer, nos ensina. O apóstolo Pedro ensina
que nós devemos ser submissos às autoridades, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, porque elas são constituídas por Deus. A única exceção a essa obediência é quando as prescrições são contrárias à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que deve ser mantida. Do contrário, queridos, quando nós não atentamos para aquilo que Deus nos ensina, para aquilo que a Bíblia nos diz, nós temos prejuízos sérios. A segunda inferência que nós podemos colher do texto que lemos é que Deus não transige, Deus não faz acordo com os seus princípios. Princípio de Deus é princípio de Deus. A intenção de Davi era a melhor, a gente pode inferir isto. Ele preparou um carro novo, como nós vimos, nós lemos aqui, no qual jamais tinha sido transportado qualquer coisa. Provavelmente a junta de bois também fosse nova, a Bíblia não fala, mas é provável que sim. No entanto, tudo isto, por melhor que fosse a intenção de Davi, estava em desacordo com os propósitos e com os ensinamentos de Deus. E observe, Davi era um homem que cumpria as normas de Deus, fossem ritualísticas, fossem em outras áreas. É verdade que ele caiu, mas ele era um homem que buscava fazer a vontade de Deus, tanto que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul foi morto, por exemplo, Davi mandou matar a pessoa que trouxe a notícia, porque este homem disse para ele que havia matado o rei, que era um ungido de Deus. Quando ele teve oportunidades, inclusive, de matar Saul por 2 vezes, ele não o fez, porque sabia que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o mandamento de Deus era que não deveria se levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi era um homem que mostrava o cuidado pelas coisas de Deus e pelos ensinamentos de Deus. No entanto, para Deus isto não foi suficiente, queridos. Deus não nos quer fazendo as coisas pela metade. Deus não pensou assim: Davi é um homem que se esforça para cumprir os meus mandamentos, então eu vou relevar desta vez. Eu vou deixar passar esta transgressão. Não, queridos. Um princípio de Deus foi quebrado. Não há nenhuma concordância de Deus quando nós quebramos princípios. É verdade que Ele é misericordioso, é verdade que Ele é amor, mas o que nós plantamos, nós colhemos. Isto está lá no livro na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. Há o perdão? Há. Mas há a colheita dos frutos. Deus, por que é que eu me esforço no meu lar, eu me esforço para ser frequente na tua igreja, para levar minha família à igreja, e tudo dá errado, mas será que em casa, no dia a dia, os princípios de Deus estão sendo colocados em prática? Ou nós somos meramente religiosos? Senhor, lá na minha profissão tudo dá errado, e eu sou um homem que serve a Ti, eu sou uma mulher que serve a Ti. Eu vivo na igreja. Viver na igreja não basta. Nós precisamos, a igreja é importantíssima. Ela é aquilo que nos abastece, é o lugar onde nós frequentemente nos encontramos para ouvir a palavra de Deus e ser alimentados. Mas frequentar a igreja somente não basta. Conhecer a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus somente não basta. É preciso que vivenciemos ela, que coloquemos ela em prática nas nossas vidas. E aí, eu encontro com pessoas, ainda agora há pouco, antes de vir para aqui, eu recebi uma ligação de alguém que está em processo de divórcio. Não é uma família evangélica. Uma família muito dedicada, um rapaz muito dedicado à igreja que ele frequenta. E ele ficou dizendo isso: nós éramos um casal exemplo para a comunidade. Estávamos sempre envolvidos com encontros de casais na igreja, lá na igreja que ele faz parte.
Mas só que isso não basta, queridos. Se eu não vivo a palavra de Deus, isso é enganação. E dentro da igreja evangélica tem muita gente assim também, infelizmente. Há muitos lares vivendo de aparências. A Bíblia diz, eu costumo dizer isso constantemente, que Deus juntou, não separe o homem. Algumas pessoas colocam aí adesivos nos carros dizendo assim, o que Deus juntou, o homem não separa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, o que Deus juntou, não separe o homem. O homem se esforce, o ser humano se esforce para não fazer as coisas erradas, da forma contrária que Deus disse, não separar. Mas há muitos que, embora estejam casados legalmente, já não são mais um, já estão separados. Dormem sobre a mesma cama, vivem sobre o mesmo teto, mas não há mais nenhuma ligação. Porque deixaram de colocar em prática os princípios da palavra de Deus, ensinados pelo Senhor. Deus não aceita 99%, Ele quer 100%. Essa história de que eu tenho dado o meu melhor, eu só tenho satisfações a dar a Deus, é uma desculpa esfarrapada para justificar-se diante das pessoas, mas não serve para justificar-se diante de Deus. Deus não transige, repito, com os seus princípios. E isto leva-nos a uma terceira inferência do texto, e aí é a atitude de Uzá, o rapaz que foi fulminado. As boas intenções não justificam desobediência. Tenho certeza que todos nós concordamos que a intenção de Uzá era a melhor possível, não deixar a arca cair. Não deixar a arca tocar no solo. Mas acontece, queridos, que havia uma norma, só quem podia tocar na arca eram os levitas, porque tocar na arca, como eu disse, significava ferir a santidade de Deus, e naquela época, eles não tinham acesso a Deus como nós temos hoje em dia. O sumo sacerdote só que podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a arca, e uma vez por ano, e se tivesse pecado era fulminado. O princípio era, a santidade de Deus não poderia ser tocada. A arca era o local onde se invocava a presença de Deus. Sobre a tampa dela havia 2 querubins com as asas estendidas sobre um trono que simbolizava a presença do Senhor. E Uzá sabia disso porque a arca passou 20 anos na casa dele, como nós lemos agora há pouco. O irmão dele era o que era responsável pelo cuidado com a arca. Era o guardião dela. Então não se tratava de alguém que não tivesse conhecimento, mas as suas boas intenções não justificaram a sua desobediência. Existem muitos irmãos que, sob a justificativa de que estão bem intencionados, desobedecem ao Senhor, desobedecem aos ungidos do Senhor, desobedecem aos pais, não respeitam uns aos outros, cônjuges não se respeitam sob a desculpa de que estão bem intencionados. Acham que tais desculpas serão aceitas pelo Senhor? Não serão. A diferença é que a consequência não é imediata, como foi no caso de Uzá, porque, como eu falei, tinha uma função didática também. Mas, com certeza, elas vêm, as consequências vêm, e não serão boas. Não adianta vivermos achando focada na obediência ao Senhor, pode ser a qualquer momento relevada pelo Senhor. Repito, o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso, mas o que plantamos, colhemos. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou dizendo isso para todos nós, inclusive para mim, porque nós temos a tendência de achar
que muitas vezes as nossas ações, querendo dar o melhor, bem intencionados, vão mover o Senhor, mas não irão se nós não estivermos de acordo com a vontade dEle. É a vontade do Senhor quem tem que prevalecer, não a nossa. E isto precisa ser lembrado constantemente para nós, porque nós somos semelhantes àquelas crianças pequenininhas que estão aprendendo a andar, e aí o pai vai dar bobeira um pouquinho, ele vai subir na mesa do centro e a mãe diz, não suba. Ele para, sorri um pouquinho para a mãe, se a mãe achar graça, ele sobe. E se não tiver alguém firme, ele vai desobedecer achando que está abafando. Muitas vezes nós agimos da mesma forma com o Senhor. Depois ficamos questionando o porquê de certas consequências. Mas há ainda algo que nós podemos inferir do texto, que é uma das mais sérias lições, e que por isso tantos têm colhido frutos negativos. É que Deus não permite, amados, que a sua santidade seja ferida. Deus é santo, puro, imaculado, e Ele não permite que nós venhamos a ferir essa santidade. O que levou aquele jovem à morte foi o fato de ele ter tocado na arca, e como eu disse, a arca significava a santidade de Deus, tocar nela significava ferir a santidade do Senhor. E então a determinação para que não tocasse nela simbolizava que a santidade de Deus não poderia ser tocada, porque fazer isto significava agredir a santidade do Senhor. E nos dias atuais, muitos têm, a exemplo daquele jovem, tido atitudes que ferem a santidade do Deus eterno. O pecado, queridos, tem tomado conta da vida de muitos que se dizem seguidores do Senhor, de tal forma que as pessoas não conseguem mais discernir entre o que é santo e o que é profano. E aí eu não estou falando, queridos, de pecados aqueles que não são aceitos pela sociedade. São coisas do dia a dia que se acumulam nas nossas vidas e vão ferindo a santidade de Deus. Eu costumo dizer que há pessoas que têm animais de estimação e há pessoas que têm pecados de estimação. Aquelas coisas que não deixam de jeito nenhum. Coisas que dizem, isso aqui não impede o meu relacionamento com Deus, que é aceito por todos nós, mas que por Deus não é aceito. Então muitas vezes está lá na casa dele e o telefone toca e ele diz para o filho que vai atender, se for para mim, diga que eu não estou não. E aí é uma mentira, mas é uma mentira besta. Aí depois o filho começa a mentir, e você aprendeu a mentir aonde? Com o Senhor. E coisas do tipo do dia a dia que vão se acumulando e vão fazendo com que nós estejamos ferindo a santidade de Deus e atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Há muitos que são irreverentes diante do Senhor sob a desculpa de que tem intimidade com Ele, mas essa intimidade está levando a desrespeitar o Senhor, revelando falta de temor, relativizando o pecado sob o argumento de que Deus é amor. Mas como nós vimos no exemplo de Uzá, Deus não permite e não aceita que a sua santidade seja ferida, e no momento exato Ele cobra essa irreverência, Ele cobra essa falta de temor. E sabem, queridos, temor, eu costumo dizer isto, temor é diferente de medo. Alguns não têm determinadas atitudes pecaminosas porque têm medo das consequências, mas o coração está lá. Temor significa respeito ao Senhor, reverência ao Senhor. Então, uma coisa é não fazer algo
porque sabe que aquilo fere o Senhor, entristece o Espírito do Senhor. Outra coisa é não fazer porque tem medo da mão de Deus pesar, mas o coração está desejoso. E isto também fere a santidade de Deus. E aí nós, quando observamos muitas vezes problemas nas famílias, e nós começamos a conversar com as pessoas, e eu tenho experimentado isto ao longo dos anos, tenho visto isto acontecer ao longo dos anos, nós percebemos que o que tem ocorrido, na verdade, é falta de comunhão com o Senhor e de obediência aos princípios dele. Nesta semana faleceu o pastor Jadiel Davi da Rocha, que muito fez aqui pela nossa cidade. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com o pastor Jadiel, eu era membro da igreja dele, durante mais de 10 anos nós trabalhamos juntos. Eu deixei de trabalhar com ele quando ele me mandou para fundar a igreja que eu pastoreio hoje, a igreja congregacional no bairro do Dinamérica. E eu lembro que uma vez nós tínhamos uma congregação em um dos bairros de Campina Grande e o proprietário do prédio resolveu que não iria mais alugar para a igreja. E nós fomos lá, eu, ele e outro amado irmão, que é pastor hoje lá no estado de Goiás, nós fomos conversar com aquele homem para saber o porquê dele não querer mais alugar a igreja para nós. O prédio para nós. E ele, depois de relutar muito, falou assim: olha, é que eu estou me separando da minha esposa. Aí nós já esquecemos da igreja, nós já esquecemos do prédio, nós agora ficamos preocupados com aquele homem e com o casamento dele. Perguntamos: mas o porquê vocês estão se separando? E depois de relutar muito, ele falou: besteiras. Mas que tipo de besteiras? Não, coisa do dia a dia. E onde é que sua esposa está? Está na casa da irmã dela. E onde é que ela mora? Tal lugar. Aí nós saímos de lá e fomos atrás da mulher que nós não conhecíamos, ela conhecíamos só ele, não sabíamos quem era a irmã dela, e chegamos lá, nos apresentamos e começamos a conversar com ela. E aí, quando começamos a falar, por que é que a senhora quer se separar? A senhora deixou seu esposo. Por causa de besteiras. Foi a mesma coisa, a mesma resposta. Que danado de besteira é essa que separou vocês? E aí a irmã dela que estava junto começou a apoiar ela. E aí a gente percebeu que a irmã também estava com problema no casamento. E também era por besteira, segundo elas. E aí a gente percebeu que eram coisas do dia a dia. Coisas que não observavam a palavra de Deus. Coisas que não levavam as pessoas à edificação. Que foram afastando uns dos outros. E quando menos se esperou, o casamento terminou. Quantas vezes nós não temos visto por aí entrevistas de casais? Outro dia eu vi uma entrevista de um rapaz famoso aí da televisão brasileira, que foi casado por 25 anos e se separou, e perguntou: foi bom, mas não deu certo. Como não deu certo? 25 anos. Mas são coisas do dia a dia que se acumulam. No mundo isso é até aceitável, mas na vida de uma família cristã, não se pode aceitar isto. Quando se conhece a palavra de Deus, quando se sabe dos ensinamentos do Senhor, o que falta é vivenciá-los. Acabou o amor, como eu vi alguém dizer. Mas a Bíblia nos mostra que o amar é uma decisão num caso como este. Existe o amor de sentimento, que é a paixão, que esse passa com o tempo. Mas o amor de Deus, diz a Bíblia, está derramado nos nossos corações. E esse amor não é amor de sentimento, é amor de atitude. Foi o que Deus fez por nós. Resolveu nos amar mesmo nós sendo pecadores. O que foi que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Mas ainda assim, nós não aplicamos isto no dia a dia, nem nos casamentos, nem nos relacionamentos com os amigos. Uma coisa que nós precisamos colocar em prática, que Deus fez conosco, que nós precisamos aprender a fazer com as pessoas, é separar as pessoas das atitudes. Eu não concordo com a atitude. Se minhas filhas fazem algo que não me agradam, eu não vou concordar com a atitude delas, mas eu não vou deixar de amá-las, vão continuar sendo minhas filhas e amadas por mim. Porque
que nós não atentamos para isso que o Senhor diz que nós devemos fazer. Não com as palavras que eu estou dizendo, mas está na palavra dele. Então depois a gente começa a reclamar que o lar está uma bagunça. Mas a verdade é que a família não vive a palavra de Deus, não pratica. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Falta 16 minutos ali? Ok. Eu vou terminar antes do tempo. Uma última inferência, então, do texto que nós lemos. E esta é uma inferência positiva. É que Deus, que culmina com tudo isso que eu falei, Deus abençoa os lugares, as casas, os lares, onde Ele está presente. Este relato que nós lemos leva-nos a ver o quanto Deus é abençoador daqueles que dão espaço para Ele. O texto diz, e nós lemos, que após a morte de Uzá, Davi ficou com medo de levar o seu projeto adiante, naquele momento de levar a arca para Jerusalém. Então o que é que ele fez? Ele levou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. E veja o que diz o texto, no versículo 11, capítulo 6, verso 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. O Senhor abençoou a casa daquele homem porque nela estava repousando a arca que significava a presença do Senhor. O que mostra, queridos, que onde há a presença do Senhor, ali há a bênção. No lar onde o Senhor se faz presente, ali há a bênção. Não há espaço para desentendimentos que levam a separações, que levam filhos a serem desobedientes, que levam pais a não respeitarem os filhos como pessoas. Porque às vezes a gente esquece disso como pai, que nossos filhos, independentemente da idade, são pessoas. E como pessoas precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, ser corrigidas, ser amadas, ser respeitadas. O grande problema dos dias atuais é que não há espaço para o Senhor na maioria dos lares, e muitos que se dizem cristãos. E isto ocorre porque, apesar de se dizerem cristãos, muitos não passam de religiosos apenas. Suas atitudes revelam a inexistência de temor ao Senhor, como eu falei agora há pouco. Muito menos da presença do Senhor nas suas vidas, nas suas casas. Se dizem cristãos, mas agem como se não fossem. O resultado disto, queridos, é que as famílias estão sucumbindo, estão caindo diante das armadilhas do diabo. Então, casamentos têm sido desfeitos, filhos são desrespeitosos, pais que, por sua vez, não impõem respeito porque não são piedosos, não leem a Bíblia, não oram com frequência. As orações, muitas vezes, parecem mais uma lista de pedidos, como alguém que vai no supermercado com a lista do que está precisando. Então, quando começam a orar somente para fazer pedido, não exaltam ao Senhor, não adoram ao Senhor, não agradecem ao Senhor pelo que Ele tem feito, porque vem o que Deus não faz. A família não vê o chefe da casa orando, não ora com a família, não vê a mãe orando, os filhos não oram muitas vezes. Há muitos lares assim, os irmãos pensam, ele está falando coisas específicas de um ou de outro. Ainda bem que eu não sou pastor daqui, não conheço a vida particular de ninguém. Eu estou falando que ultimamente tem sido assim. E aí a gente começa a ver o reflexo na vida da igreja, porque como dizia o pastor Ari Veloso, a igreja é forte à medida que os lares são fortes. E aí, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da igreja congregacional central, nem da igreja congregacional dinamérica que eu pastorei. Eu estou falando da igreja do Senhor, presente no mundo.
Porque a igreja não são 4 paredes. A igreja sou eu, é você. Quando terminar o culto aqui, a igreja vai embora, fica o templo. E esta igreja que eu estou falando precisa vivenciar a palavra do Senhor em todos os momentos, precisa ter uma vida piedosa. Os princípios estabelecidos por Deus devem ser observados. É óbvio que o texto aqui não fala sobre família, mas os princípios aqui devem ser aplicados em toda e qualquer situação. Nos lares, como eu disse no princípio, na própria igreja como instituição, no trabalho, lá na escola, em todos os lugares. E eles devem ser observados não porque somos religiosos, mas porque amamos a Deus e queremos servi-lo. Queremos viver para honrá-lo, agradá-lo, amá-lo, alegrá-lo e não entristecê-lo. Eu não estou falando de rituais, mas de obediência ao Senhor, de piedade, de uma vida que se coloca diante do altar do Senhor. Portanto, queridos, nós devemos atentar para as prescrições do Senhor, para que assim possamos ter lares cada vez mais fortes e, consequentemente, uma igreja forte. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande, inclusive. E eu encerro dizendo isso, que eu sempre faço questão de dizer. Nós estamos formando lares futuros, sobretudo aqueles que têm filhos pequenos. Mas mesmo aqueles que têm filhos, já adultos e casados, mas têm netos, também são responsáveis pela formação de lares futuros. E a formação desses lares futuros passa muito pelo exemplo do que os futuros lares, as crianças, os adolescentes de hoje veem naqueles que são referências para as suas vidas. Lá na igreja nós tínhamos um projeto e depois acabou porque a prefeitura encampou o projeto chamado Arte e Vida, que era um projeto de aula de reforço para as crianças do município que tinham dificuldade, aulas de línguas, e enquanto as crianças estavam lá assistindo suas aulas, as mães tinham aulas de artesanato, coisas desse tipo. E chamava a atenção que eram muito carentes as crianças, e a maioria tinha lares desajustados. Chamava a atenção que crianças com 7 anos, 8 anos, diziam, com 7 anos, eu não quero saber de casamento. 7 anos já pensavam isso. E quando a gente ia procurar ver, é porque os lares eram desajustados, os pais viviam brigando. Mas eu quero dizer para você que eu já ouvi isso também de crianças que são frutos de lares evangélicos, e não só ouvi uma vez. Então a gente precisa também ter cuidado com isso. Que tipo de geração futura nós estamos preparando para deixar? Que tipo de geração futura nós estamos preparando para servir ao Senhor também? Preciso que nós pensemos sobre isto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe cada um. Amém? Posso fazer